Olá, pessoas, tudo bem? Vamos falar de dilatação térmica hoje, que é uma matéria de termologia muito importante para a OBF. Então vamos lá. Basicamente, coloquei aqui um desenho que vai ser uma representação de um material microscopicamente, né? Então nós temos aqui átomos e os átomos eles ficam oscilando, então eu coloquei aqui que eles estão ligados por molas. Então pensa que o átomo fica indo para um lado e para o outro aqui, eles ficam oscilando, por isso tem as molas ali entre eles. Ok, o que acontece se eu aumento a minha temperatura? A definição de temperatura é grau de agitação das moléculas. Então, se eu aumento a temperatura, os átomos eles vão ficar mais agitados, eles vão começar a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Então, quando eu aumento a temperatura, normalmente o que acontece é que a distância média entre os átomos aumenta, porque agora eles estão mais agitados e eles vão ficar mais afastados também, eles vão ficar vibrando com amplitudes maiores. Então a distância média entre os átomos acaba aumentando. Então, quando eu aumento a temperatura, a distância média entre os átomos aumenta e isso gera um aumento no material também. Então, esse cubo aqui, por exemplo, ele iria aumentar, expandir, né, em todas as direções, por exemplo. Ele iria, por exemplo, ficar desse jeito assim, maiorzão. Então, isso acontece com a maioria dos materiais, que você esquenta ele e ele dilata, ele expande. Dilatação térmica é isso, então. O oposto também é verdade. Se eu reduzo a temperatura, o material vai contrair, né? Ok. Uma aplicação para isso, que você pode utilizar no seu dia a dia, todo mundo já passou por isso, né? Quando você tem dois copos, um dentro do outro, deixa eu mudar a cor, um dentro do outro, e você quer tirar, só que eles estão agarrados lá e tá difícil. Isso aqui acontece frequentemente, né? Um jeito de você conseguir resolver isso é você jogar água fria nesse copo daqui, dentro dele, e jogar água quente no copo de fora, em volta do copo de fora, assim. Porque aí o copo de dentro vai contrair, o de fora vai expandir, e aí vai ter um espaço de ar ali entre eles e você vai conseguir tirar tranquilamente. Então, isso é uma aplicação. Outra aplicação é que entre os trilhos do trem, deixa eu tentar desenhar aqui, tem meio que uns espaços assim, ó. Agora vou ter que dar um zoom ali. Esse espacinho que eu deixei, aqui ó, eles deixam um espaço entre os trilhos, porque quando o trem passa, o atrito faz ocorrer um aumento de temperatura dos trilhos. Então eles deixam um espaço para o trilho poder expandir, sem encostar no outro, justamente porque se não tivesse esse espaço, os trilhos iam querer expandir e isso ia entortar o trilho, que poderia causar um descarrilhamento do trem, etc. Então eles deixam esse espaço para os trilhos poderem expandir livremente sem encostar um no outro. Enfim, então isso é legal. Então, beleza, agora vamos para as fórmulas, que é bem tranquilo. Então eu tenho basicamente três tipos de dilatação. Dilatação linear, que é quando eu estou pensando na dilatação em uma dimensão só. Então, por exemplo, um fio muito curto não, desculpa, um fio muito fino. Aí se eu esquento ele, isso era para ser um fogo, né? Se eu esquento ele, não deu certo meu fogo. Ele vai expandir para cá, ó, tá vendo? Então isso é uma expansão linear, dilatação linear. Basicamente, o quanto esse material vai dilatar depende de algumas coisas. Depende. Então vou escrever aqui ΔL, que é a variação no comprimento. Isso vai depender do quê? Do comprimento inicial. Quanto maior é o material inicial, mais ele vai dilatar, porque eu tenho mais átomos que vão aumentar a sua distância. Depende também de um coeficiente, que é o coeficiente de dilatação linear do material, que é o alfa. E também, obviamente, da variação de temperatura, né? Se eu esquentar pouco, ele vai dilatar pouco. Se eu esquentar muito, ele vai dilatar bastante.
Então, essa é a fórmula, ΔL igual a L0 alfa delta T, em Celsius ou Kelvin, tá? Porque delta, variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é a mesma coisa. Então, uma coisa que é importante falar é que a unidade desse alfa aqui é grau Celsius a menos 1. Então, ou 1 sobre grau Celsius, né? É bem fácil você ver, ó. Isso aqui está em metros, isso aqui está em metros, isso aqui está em grau Celsius. Então, o metro corta com metro, o grau Celsius passa dividindo, fica grau Celsius elevado a menos 1. Ok. Deixa eu escrever aqui de novo. Pronto. Então, essa é a dilatação térmica linear. Aí nós temos também agora a dilatação superficial. Deixa eu escrever. Superficial. Que é dilatação para áreas agora. Então eu tenho, por exemplo, uma chapa metálica e ela vai se expandir. Aí, para eu saber o quanto de área expandiu, que seria esse aqui que eu estou pintando, é bem de boa também, a fórmula segue o mesmo raciocínio. Então deixa eu manter a cor ali. Basicamente, nós temos ΔA, que é a variação na área, isso vai ser igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, que eu vou chamar de beta, vezes ΔT. Então, esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. E aí, depois você pode fazer umas aproximações, uns cálculos, e a gente chega que esse beta, ele é aproximadamente... Deixa eu pegar outra cor. Esse beta é aproximadamente igual a 2 alfa. Então, a questão às vezes está falando de uma dilatação superficial e ela te dá o alfa. Você vai ter que pegar o alfa e multiplicar por 2 para jogar nessa fórmula, tá? Então, beta também é em grau Celsius a menos 1. E nós temos a dilatação volumétrica, que eu acho que você já imagina como vai ser a fórmula já, né? Então vamos escrever aqui. Volumétrica. A fórmula vai ser ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrico e ele é também aproximadamente igual a 3 alfa. Ok? Então é isso. De fórmula, a gente tem isso aqui, é bem tranquilo. Mas tem uma parte que eu queria falar que vai ser tratado na questão 6, que é a dilatação dos líquidos em recipientes. Então, deixa eu escrever aqui. Dilatação dos líquidos. Opa! Então, vamos supor que eu tenha aqui um recipiente completamente cheio de um líquido. Vou colocar aqui. Completamente cheio de um líquido. E aí, eu aqueço esse sistema. Vou colocar um delta aqui, sinal de aquecimento na química. E aí, o recipiente expande e o líquido também expande. Só que, se o meu líquido tiver um coeficiente volumétrico maior do que do líquido, maior do que o gama do recipiente, o líquido vai acabar transbordando, né? Então, deixa eu desenhar aqui o líquido meio transbordado. Então, vou colocar aqui e cair um pouco aqui para fora. Às vezes isso vai acontecer nas questões. Você tem um recipiente cheio de um líquido e aí você aquece esse sistema e um pouco do líquido transborda. Para equacionar essa situação, é só você pensar o seguinte. O ΔV aparente, que é isso aqui, ó, é o que transbordou, ele vai ser igual à variação do líquido menos a variação de volume do recipiente. Isso aqui faz sentido, né?
eu pego tudo que o líquido variou. Então, pensa só. Se o recipiente não dilatasse, pensa que é um recipiente agora que não dilata. O líquido ia encher, deixa eu subir um pouquinho. O líquido ia encher até essa altura aqui, por exemplo. Só que como o recipiente dilata, ele meio que consegue armazenar um pouco ainda desse líquido. E o que vai transbordar efetivamente é só essa parte aqui, ó. Então você tem que pegar tudo que o líquido expandiu, tirar do que o recipiente expandiu, e aí sim você vai ter a variação aparente, que é o que transbordou. Não sei se deu para entender, mas, enfim, é basicamente isso. Então, quando você tem uma questão assim, você pode usar isso aqui numa boa que vai dar certo. ΔV aparente, ou seja, o volume que transbordou, é igual a variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Por fim, eu só queria falar que a água ela tem uma propriedade especial chamada de dilatação anômala da água. Anômala porque é uma anomalia, a água é diferente dos outros. Entre 0, isso aqui é para água, tá? Deixa eu escrever. Água. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água, tipo assim, com o aumento da temperatura, a água reduz de volume, ela contrai. Então, olha aqui. O que a gente espera de um líquido qualquer é que eu aumente a temperatura e o volume aumente também, né? É o que eu acabei de falar nessa aula toda. Só que entre 0... Eita, eu apaguei alguma coisa. Entre 0 e 4 graus Celsius, acontece o oposto para a água. O volume reduz, aí chega aqui e depois continua a aumentar normal. Então essa é uma curiosidade interessante da água. Ok, vamos para as questões então. Vamos então para a questão 4 da apostila. Tente fazer antes de eu resolver aqui, tá? Então vamos ler. Uma plataforma P foi apoiada em 2 colunas. Devido a um desnível, para manter a plataforma na horizontal a qualquer temperatura, foi preciso fazer uma das colunas de concreto e a outra de ferro. Qual o valor do desnível H, sabendo-se que a maior coluna é de concreto e mede 7,8 metros a 0 graus Celsius. Então, essa coluna aqui é de concreto e a 0 graus Celsius ela mede 7,8 metros. Então, aqui que está a sacada que você tem que ter. Como eu quero que a plataforma P sempre fique na horizontal, significa que tudo que o ferro variar para cima, o concreto tem que variar exatamente a mesma quantidade, que aí a plataforma vai continuar na horizontal. Perfeito? Então, é assim que a gente vai equacionar essa questão. ΔL do ferro tem que ser igual a ΔL do concreto, né? Porque assim, essa é a condição para fazer com que a plataforma sempre esteja na horizontal. Então, vamos lá. ΔL do ferro. Qual que é a fórmula? É L0 do ferro vezes alfa ΔT. Isso é igual alfa do ferro, né? Isso é igual a L0 do concreto vezes alfa do concreto vezes ΔT. ΔT vai embora, porque vai ser o mesmo para os dois. Então, nós chegamos nessa relação bonitinha aqui. L0 do ferro vezes alfa do ferro tem que ser igual a L0 do concreto vezes alfa do concreto. Então, agora a gente pode tomar como marco inicial 0 graus Celsius e substituir. Então, vamos lá. L0 do ferro, não sei qual é. Alfa do ferro está escrito na questão, que é 13 vezes 10 a menos 6. Tem que ser igual ao comprimento inicial do concreto, que ele falou que é 7,8, vezes alfa do concreto, que é 12 vezes 10 a menos 6. Eita. Aqui morre. Então, agora L0 do ferro fica sendo
esse trem aí. Vamos jogar na calculadora, né? 7,8 vezes 12 dividido por 13 dá 7,2 metros. Ele quer o desnível H. Se tudo aqui é 7,8 e esse pedaço é 7,2, então o H tem que ser 0,6, né? É o que falta ali para 7,8. Então o valor de H é igual a 0,6 metros. Show de bola. Tá aí? Então, próxima questão. Essa aqui é de dilatação dos líquidos. Um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação térmica é 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem volume igual a 100 decímetros cúbicos e está completamente cheio de um líquido a temperatura ambiente, 20 graus Celsius. Ao ser aquecido até 60 graus Celsius, nota-se que foram derramados 0,20 decímetros cúbicos do líquido aquecido. Calcule a dilatação real do líquido. Isso aqui é usar aquela equação, né? ΔV aparente, ou seja, o que transbordou, é igual a ΔV do líquido menos ΔV do recipiente. Né? Então vamos lá. Qual que foi... E ele está perguntando isso aqui, ΔV do líquido, né? A dilatação real do líquido. Ele disse que derramou 0,20 decímetros cúbicos. Então, a ΔV aparente é 0,2. Eu vou colocar todos os volumes em decímetro cúbico e ele vai sair em decímetro cúbico. Então, não preciso passar para metros, não. Metros cúbicos. Então, 0,2 igual. ΔV do líquido é o que ele está perguntando, menos ΔV do recipiente. ΔV do recipiente é V0 gama ΔT. Formulinha. 0,2, então, é igual a ΔV do líquido, menos volume inicial, 100. Ele me falou coeficiente de dilatação térmica é 5. Ele não falou se é linear, se é volumétrica ou se é superficial. Porém, como ele está falando aqui de um recipiente de vidro, eu imagino que seja a volumétrica, né? A questão está falando de dilatação volumétrica, como ele não especificou, eu vou assumir que é a volumétrica. Então, ele já me deu o gama direto, que é, eu esqueci o valor, 5, né? 5 vezes 10 a menos 6. 5 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, qual é? Ele é aquecido de 20 até 60, então a variação é 40. Ok. Então agora, show de bola, né? Só fazer conta. 0,2 igual ΔV do líquido. Eita. Menos. Então vou fazer 5 vezes 4, que dá 20, vezes 10 elevado a 1, 2, 3, zeros, 3, vezes 10 a menos 6. Só que isso é 2 vezes 10 elevado a 10 a 3 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Com esse daqui ainda, dá 10 a menos 2. O que é igual a 0,02. Então, ΔV do líquido é igual a, passando para lá somando, 0,22 decímetros cúbicos. Isso dá a letra D. Tá aqui. Então era só usar aquela relação. Essa aqui não está na apostila, então pausa aí, tenta fazer, que essa eu não fiz essa questão ainda, nenhuma vez na minha vida, eu achei ela agora aqui e eu vou tentar fazer. Então vamos lá, nem sei se é difícil. Sabe-se que, sob temperatura de 25 graus Celsius, um dado corpo de massa 80 gramas e volume total 10 centímetros cúbicos encontra parcialmente imerso
e em equilíbrio em um líquido de densidade de 8,8. Muitas informações já, vamos lá. Temperatura inicial é 25 graus Celsius. A massa do corpo é de 80 gramas. Eu vou ter que passar para quilos? Creio que sim. Vou passar para quilos já. Isso é 8 vezes 10 a menos 2 quilogramas, né? Isso. 8 vezes 10 a menos 2. O volume dele, vou passar para metro já. 10 centímetros cúbicos. Para metro, eu multiplico por 10 a menos 6. Com aquele 10 fica 10 a menos 5 metros cúbicos. E a densidade do líquido? Densidade do líquido é 8,8 gramas por centímetro cúbico. Para passar para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1.000. Então isso dá 8.800 kg por metro cúbico. Ok, estamos indo bem. Considerando-se que o coeficiente de dilatação cúbica, eu nunca vi esse nome não, mas obviamente ele está falando do volumétrico, então interessante. Esse é o gama. Do corpo e do líquido são respectivamente iguais a... Então o do corpo é igual a 18 vezes 10 a menos 6. E o do líquido é igual a 360 vezes 10 a menos 6. Vamos ver o que vai acontecer na questão. Indique a opção em que se encontra o valor aproximado da temperatura em que se dá a total imersão do corpo. Tá. Me dê 10 segundos para pensar. Ok, vamos lá. O que está acontecendo ali? Quando ele não está totalmente imerso, eu tenho que o peso dele é igual a um empuxo, que eu vou chamar de empuxo 1. Só que nesse empuxo eu não uso todo o volume dessa bolinha na fórmula, eu uso só o volume submerso. Quando ele estiver totalmente submerso, aí sim eu vou usar que o peso tem que ser igual a um empuxo, e esse empuxo é o empuxo que leva em consideração o volume inteiro. Então eu vou escrever isso. Quando ele está totalmente submerso, o empuxo vai ser igual ao peso. Então vamos lá. Rodo fluido, rodo líquido, volume submerso, que agora é o volume total da bolinha, vezes a gravidade, tem que ser igual ao peso, que é mg. O g vai embora. Rodo líquido é 8.800. Volume. Aí que tá. Não, nossa. A densidade do líquido varia. A densidade do líquido varia, é verdade. Não posso falar que é 8.800, não. Densidade do líquido, então, é a massa do líquido sobre o volume final do líquido, vezes, isso aqui é o volume do corpo, que também varia, isso é igual a m. Então, a gente tem que descobrir a massa do líquido, será? Acho que não, né? Não deve precisar da massa do líquido, deixa eu pensar. Ah, já sei. Tá, então o que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos lá. M sobre volume final do líquido é o volume inicial mais o ΔV. Ou seja, o volume inicial mais V0 gama ΔT. Aí eu posso colocar o volume inicial em evidência aqui, vocês estão vendo? Então fica volume inicial, que multiplica 1 mais gama ΔT. Vezes. Esse cara aqui, eu vou passar ele dividindo já. Passar dividindo. Então fica igual a M sobre VC, que novamente vai ser V0 do corpo vezes 1 mais gama ΔT. Olha o que apareceu aqui, graças a Deus. Apareceu M
massa do líquido sobre volume inicial. Isso é a densidade inicial dele, que eu sei, que é 8.800, graças a Deus. Então, eu não sabia que a questão ia ser assim, então o espaço acabou aqui, eu vou continuar para baixo. Então, nós temos 8.800 sobre 1 mais gama, que é... Cadê? Gama do líquido, né? Que é 360 vezes 10 a menos 6. Igual a massa do corpo, que é 8 vezes 10 a menos 2. 8 vezes 10 a menos 2. Sobre volume inicial do corpo, que é 10 a menos 5, né? A gente tinha calculado. Que multiplica 1 mais gama do corpo, que é 18 vezes 10 a menos 6. 18 vezes 10 a menos 6. Vezes ΔT. Eu esqueci do ΔT no outro lado, né? Perdão. ΔT, eu não sei qual é o ΔT. É o que ele quer que eu encontre a temperatura final, né? Então, perdão, eu esqueci do ΔT aqui. E tem um ΔT aqui. Meu Deus, agora é resolver essa equação aqui. Vamos lá, então. Corta aqui, divide por 8, sobra 1.100. E o 8 vai embora. Tá. Então, isso vai ficar... Se 10 a menos 5, eu vou subir ele para cima, como 10 à quinta. E aí, esses dois juntos aqui, 10 à quinta com 10 a menos 2, vai dar 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo, ele é 10 vezes 10 ao quadrado. Aí, esses dois zeros aqui vão morrer com esse 10 ao quadrado aqui. Agora eu posso multiplicar cruz credo aqui, multiplicar cruzado. Então, fica 11 vezes esse cara. Fazendo distributivo, fica 11 mais 11 vezes 18 vezes 10 a menos 6, ΔT. E multiplicando do outro lado agora, sobrou só um 10 aqui em cima. Então, fica 10 mais 360 vezes 10 vezes 10 a menos 6, ΔT. Melhorou, né? Não melhorou demais. Então, fica o seguinte, ó. Vamos usufruir da calculadora, né? 18 vezes 11, esse não precisava de calculadora, né? 198. Então, isso é 11 mais 198 vezes 10 a menos 6, ΔT, igual a 10 mais 3.600 vezes 10 a menos 6, ΔT. Agora, olha que maravilha. A gente tem 3.600 menos 198, vai dar 3.402. Vezes 10 a menos 6, ΔT. Ou seja, eu passei esse cara para cá, negativo, e esse 10 eu vou passar para cá, negativo. 11 menos 10, 1. Graças a Deus, deu 1 aqui desse lado. Então, ΔT vai ser 1 dividido por 3.402. Esse 10 a menos 6 aqui de baixo passa para cima como 10 à sexta. Então, isso é 1 milhão, fazendo a calculadora, 1 milhão dividido por 3.402, que dá aproximadamente 293,9 graus Celsius. Só que o que ele está perguntando não é a variação de temperatura, e sim a temperatura final. Então eu tenho que pegar isso e somar com a temperatura inicial, que é 25, né? Então, tinha dado quanto? 293. Eu vou aproximar para 294, né? 293,9, aproximadamente 294, mais temperatura inicial, que é 25, vai nos dar a temperatura final, que é 319.
Letra C. Meu Deus. Eu não sabia que a questão ia ser assim. Mas, enfim, vou passar aí para, se quiserem tirar print. Então, tá aí. Segunda questão. Terceira questão. Quer dizer, primeira questão, segunda questão. E terceira questão aqui. Tá aí, ó. Eu falei tudo errado aqui no final, mas tá bom. Então é isso. Essa foi a aula de dilatação térmica. Tá mexendo.